E agora mais uma aula, Lei 2651 de 2009. Essa aula dispõe sobre conselho de escola para as unidades, da rede municipal de Santos. Então vamos estudar mais uma vez de maneira esquematizada. Aqui você tem os artigos, você tem aqui os artigos da lei, que obviamente você vai ler esses artigos, mas como eu sempre falo, primeiro nós vamos nos familiarizar com essa lei. Primeiro nós vamos entender essa lei, esses artigos. Eu vou dar destaque aqui para alguns pontos, através das tabelinhas. Por quê? Porque a tabelinha você pode, de repente, colar em alguns pontos visíveis, pode estar sempre vendo, memorizando, ok? Depois você vai para a revisão. Então, vejam aqui, ó. Lei 2651 de 2009 dispõe, então, sobre conselho de escola. O artigo 1º diz assim: fica instituído o conselho de escola no âmbito de cada, olha a palavra, cada unidade municipal de educação do município de Santos. Bom, cada unidade municipal, gente, pública. Lembrando que o conselho de escola é fundamental para a efetivação do princípio da gestão democrática na escola pública. O princípio da gestão democrática, ele é um princípio e acaba sendo uma norma também, né? Então a LDB vai dizer lá que as instituições, até a resolução 4 de 2010 também, vai dizer que as instituições públicas, elas devem efetivar o princípio da gestão democrática, ou seja, é um dever, é um princípio, mas acaba sendo uma norma também. Então, a gestão democrática ela deve ser efetivada nas instituições públicas de ensino. Bom, então fica instituído o conselho de escola no âmbito de cada unidade municipal. Ponto importante: o conselho de escola tem autonomia, Vinícius? Tem, ela está aqui regulamentada. Então, a autonomia do conselho de escola é exercida nos limites. Quando ele fala que ela é exercida nos limites, quer dizer que essa autonomia é uma autonomia relativa. Vejam comigo, a instituição escolar ela tem autonomia para elaborar e executar sua proposta pedagógica, não tem? Tem. Tem autonomia para elaborar e executar sua proposta pedagógica, o seu projeto político-pedagógico. Mas essa autonomia também é relativa. Por quê? Apesar de a escola ali, todos os que participam da elaboração do PPP, apesar de todos poderem definir muitas coisas para o funcionamento da escola, tem muita coisa que já está definido por lei e não tem como fazer diferente. Por isso que essa autonomia é relativa. Da mesma forma, o conselho de escola tem uma autonomia relativa também, tanto que diz: a autonomia do conselho de escola é exercida nos limites da legislação em vigor, das diretrizes de política educacional definidas pela Secretaria Municipal de Educação e do compromisso com a democratização das oportunidades de acesso e permanência na escola pública de todos que a ela têm direito. Isso quer dizer que, no momento de deliberar nas ações do conselho de escola, todos devem observar a legislação em vigor, ou seja, a legislação vigente, Constituição, LDB, diretrizes, leis municipais, todas as diretrizes de política educacional que são definidas pela Secretaria Municipal de Educação, tudo isso tem que ser levado em conta para o conselho deliberar sobre alguma coisa, decidir sobre alguma coisa. E também, sempre considerar que há esse compromisso com a democratização das oportunidades de acesso e permanência, no caso para todos. Papel do conselho de escola: estabelecer no âmbito da unidade escolar diretrizes e critérios gerais relativos à ação, organização, funcionamento e relacionamento com a comunidade, compatíveis com as orientações da Secretaria Municipal de Educação. Então, olha que interessante. O conselho de escola, no âmbito da unidade escolar, ele vai estabelecer lá diretrizes e critérios gerais de funcionamento, de ação, de organização, de funcionamento. Então, vai, por exemplo, o regimento escolar, a instituição ela tem essa autonomia jurídica, para elaborar o seu regimento escolar,
nós vamos entender que esse regimento ele é elaborado aqui dentro do conselho de escola. E é ele que vai trazer ali o funcionamento da instituição. Então, por exemplo, uniforme, como que funcionam as questões de uniforme, de bom comportamento, né? A ética, o bem comum, todas essas regras de convivência, tudo isso é decidido ali no âmbito do conselho de escola. Agora, tudo que o conselho de escola decidir tem que ser compatível com as orientações da Secretaria Municipal de Educação. Então vamos lá, por meio de seus diversos órgãos centrais ou intermediários. Então ele vai estabelecer diretrizes e critérios gerais por meio de seus diversos órgãos centrais ou intermediários, participando efetivamente na implementação de suas deliberações. Então está aí o artigo 3º, que é um papel a ser exercido pelo Conselho de Escola. Natureza do Conselho de Escola. Quando eu falo natureza, gente, o que é o Conselho de Escola? Bom, qual que é a natureza dele? O que é o Conselho de Escola? Olha lá, o que é? É um centro permanente, nós já estudamos isso na lei orgânica, de debates para a articulação entre os vários setores da unidade escolar, ok? E esses debates, gente, esses debates geram reflexão. São debates que muitas vezes necessitam de um processo de reflexão, a depender do tema. E a comunidade escolar, né, de forma geral, e a comunidade também, não só escolar, os pais, enfim, eles podem, de repente, participar desse processo de reflexão para determinados assuntos. Okay? Eles podem ser convidados a participar. Então, o que é, repetindo, o Conselho de Escola é um centro permanente, que eu acho que essa é a palavra que pode, de repente, cair na sua prova, né? Assinale é incorreto, é um centro provisório de debates para articulação entre os vários setores da unidade. Provisório não, permanente. Qual que é a finalidade? Ou seja, esse centro de debates, né, ele funciona com qual finalidade? Para o atendimento às necessidades comuns e a solução de conflitos. Então, a finalidade são duas coisas: atender necessidades comuns e solucionar conflitos que possam interferir no funcionamento e dos problemas administrativos e pedagógicos que esta gerencia, que a unidade gerencia, tá bom? Tudo texto de lei, gente, tudo texto de lei. O que acontece no dia a dia do conselho não cabe a nós aqui ficar discutindo isso, porque não vai cair na prova. O que cai na prova é o texto de lei. Objetivos do conselho de escola: constituir base de democratização da gestão da rede municipal de ensino com a participação ativa do munícipe. Por quê? Porque o conselho de escola é um órgão colegiado. O que quer dizer isso, ser um órgão colegiado? Quer dizer que ele é constituído por representantes dos diversos segmentos. Dentro dele tem representantes de professores, de funcionários, de alunos, no caso, docentes especializados, né? Então tem todos esses representantes. Então os pais que participam do conselho, que representam o segmento de pais, eles são o quê? Os munícipes que estão participando ativamente. E participar ativamente do conselho é muito importante, por quê? Porque é uma forma de se garantir a busca constante por qualidade dentro da educação pública, dentro da escola pública. Uma vez que eu tenho munícipes ali dentro, debatendo pautas, questões de qualidade, de acesso e permanência, nós temos pessoas diretamente interessadas pelo bom serviço da escola, né, e representando uma camada de munícipes também interessados pela boa prestação de serviço dentro da escola pública. Então, outro objetivo é propiciar ampla participação da comunidade no processo educacional da unidade. Garantir a democracia plena na gestão financeira da unidade de ensino. Por quê? Porque, às vezes, dentro da pauta existem questões financeiras, né? Onde utilizar esse ou aquele recurso, quais serão as prioridades para investimento de um determinado recurso,
contribuir para a qualidade do ensino na unidade da escola, na unidade escolar, integrar todos os segmentos da unidade na reflexão pedagógica e metodológica. Então, funcionários, docentes, gestores, alunos, estão todos integrados ali para refletir sobre questões pedagógicas e metodológicas, integrar a unidade de ensino no contexto social, econômico, cultural da região. Por quê? Por que essa integração acontece? Porque a gente tem os munícipes participando, trazendo demandas de interesse social, trazendo questões de ordem econômica, cultural. Bom, então, quando o conselho de escola funciona democraticamente com a participação ativa de todos, isso faz com que a própria instituição escolar esteja muito mais integrada à sociedade. E é como deve ser. Levar a unidade de ensino a interagir em todos os acontecimentos de relevância em sua área de abrangência. Ser uma das instâncias de construção e exercício da cidadania. Maravilha? Então, esses são os objetivos do Conselho de Escola. Isso cai em prova, Vinícius? Com certeza. Então, assinale abaixo uma alternativa que traz um dos objetivos do Conselho de Escola, segundo a Lei 2651 de 2009. Ou então, dentre os objetivos do Conselho de Escola, com base na Lei 2651 de 2009, assinale a alternativa incorreta, ou seja, aquilo que não é. E aí você vai ter um desses incisos lá numa alternativa com alguma modificação no texto, não é? Atribuições e competências do Conselho de Escola. Aqui, gente, uma coisa, olha que importante isso. A primeira coisa que você tem que observar é a seguinte: nós temos atribuições e competências do Conselho de Escola. Você primeiro destaca quais são elas. Quais são? O Conselho de Escola tem como atribuição deliberar sobre diversas questões, elaborar o PPP, apreciar relatórios e acompanhar o desenvolvimento do PPP. Tá vendo? Primeira coisa que você guarda é isso. Por quê? Você sempre tem que levar em consideração o que a banca, você tem que tentar ao máximo possível pensar como o examinador pode, por sua vez, né, pensar na hora de elaborar uma questão. Então você sempre tem que levar em conta o seguinte: pode ser que caia lá na prova o seguinte: são atribuições e competências do Conselho de Escola, exceto letra A, deliberar, letra B, elaborar o PPP, letra C, apreciar relatórios, letra D, acompanhar o desenvolvimento do PPP, letra E, avaliar o sistema de educação. O que está errado? Avaliar o sistema de educação. Por quê? Porque você guardou muito bem, você memorizou as palavras-chave. As palavras-chave, quando a gente fala de atribuições e competências do PPP, são 4, tá? 4 de maneira geral. Deliberar, elaborar, apreciar e acompanhar. É isso que você vai buscar lá a princípio. Toda vez que você vai estudar um artigo, você vai memorizando ele em partes. Primeiro, a primeira parte dele. Dentro da primeira parte, a palavra central, a palavra-chave, que você tem que identificar, e depois as outras partes. Tá? Você vai estudando aos poucos. Agora sim, dentro do deliberar, o Conselho de Escola delibera sobre diversos assuntos. Sobre as diretrizes e metas da Unidade Municipal de Educação. Então, por exemplo, quais são as diretrizes, as regras, as normas de convivência dentro da unidade? É o Conselho que delibera. É ele que decide sobre isso. Quais são as metas? É o Conselho que decide. Óbvio que ele está fazendo uma leitura, né, geral de educação, de qualidade de educação, de resultados daquela unidade escolar nos exames de avaliação em larga escala, por exemplo. Mas é ele está levando em consideração documentos como indicadores de qualidade para definir essas metas. Mas é ali que isso é decidido, é deliberado. A captação e investimento de recursos próprios ou recebidos pela unidade. Então, nós vamos captar recursos próprios, nós vamos fazer, de repente, festas, eventos para captação de recursos.
Isso é deliberado, é decidido dentro do conselho. A criação de normas regulamentares com a finalidade de dinamizar sua atuação e facilitar sua organização. Projetos de atendimento integral ao aluno no campo material, psicopedagógico, social ou de saúde. Então, vai ter projeto, de repente, odontológico dentro da instituição, de acompanhamento odontológico. Então, é um exemplo. O conselho decide, de repente consegue fazer parcerias, realizar parcerias, definir isso, sistematizar esse processo, isso é tudo dentro do conselho. E por aí vai, pessoal. Então, você precisa ler isso bastante, tá bom? Olha que importante essa aqui, ó, o I. Vai deliberar sobre matéria de natureza disciplinar, envolvendo profissionais e alunos da Unidade Municipal de Educação, observando o disposto no Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, Estatuto da Criança e do Adolescente e Regimento Escolar das Unidades Municipais de Educação. Então, se ele vai deliberar sobre matéria de natureza disciplinar, envolvendo profissionais e alunos, observando essas regras, quer dizer que é dentro do conselho que nós vamos decidir o seguinte: quais temas que estão, por exemplo, dentro do ECA, que podem ser trabalhados transversalmente no currículo, tá? Dentro do currículo. Bom, aqui dentro do regimento escolar, por exemplo, normas de convivência. Hoje em dia fala-se muito sobre inteligência emocional, inteligência interpessoal, intrapessoal, capacidade de saber se relacionar, não é? Então, lá dentro do regimento escolar, a gente tem um conjunto de normas de relacionamento que podem ser trabalhadas no âmbito do currículo para fortalecer isso, como uma forma de preparar os educandos para o bom relacionamento, não é? Agora, elaborar o PPP, né? Tá lá no artigo 6º também, está no inciso 2. Uma outra atribuição e competência do conselho de escola é elaborar o PPP. Elaborar com a equipe de educadores da unidade escolar o respectivo projeto pedagógico, observadas as normas do Sistema Municipal de Educação e da legislação pertinentes. Então, tenho que observar, por exemplo, normas que estão na LDB, nas diretrizes curriculares, nas diversas diretrizes curriculares, ok? Apreciar relatórios, está no inciso 3. Apreciar os relatórios anuais, daí cai lá na sua prova. Apreciar relatórios semestrais, não. Apreciar relatórios anuais. Apreciar relatórios, gente, é julgar a realidade, quer dizer, avaliar constantemente a realidade. Da unidade de ensino, analisando seu desempenho, tendo como parâmetros as diretrizes e metas deliberadas. Então, esses relatórios aqui, os resultados que nós temos, se eu olhar para as metas que foram traçadas, deliberadas, o quanto a nossa escola ainda está distante dessas metas, de alcançar essas metas, né? Ainda, inciso 4, ó, do artigo 6º, acompanhar o desenvolvimento do PPP. A gente sabe que o PPP não pode ser um documento burocrático. Ah, tudo bem, ele foi devidamente elaborado, as decisões foram tomadas, surgiu o plano, projeto político-pedagógico. O que é o projeto político-pedagógico? Pega lá, Celso de Santos Vasconcelos, ele vai dizer, é um instrumento metodológico, né? E ele serve justamente para dar um norte para as ações escolares, ele vai nortear as ações escolares. Então ele tem que ser público, ele tem que estar disponível para todos, ele não pode ser um documento de gaveta. E ele precisa ser constantemente avaliado, porque havendo a necessidade de mudança, ele será mudado. Há essa flexibilidade para ser mudado, melhorado no meio do caminho. Este acompanhamento não está aqui no documento, porque eu vou fazendo complementações, né? Mas esse acompanhar o desenvolvimento do PPP significa também avaliar formativamente. Formativamente, ou seja, avaliar o progresso, o desenvolvimento dele. Ó, acompanhar o desenvolvimento do projeto pedagógico da unidade de ensino. E isso é atribuição e competência do conselho de escola, por meio de todos os seus participantes ali, representantes. Agora falando, gente, sobre a composição do conselho de escola. Ó, composição.
Quem participa? Então, a primeira coisa que você tem que entender é quantos membros possui um conselho de escola, qual é o critério para nós termos o mínimo ou o máximo de membros e quem são esses membros. E depois, alguns pontos específicos sobre a participação deles, tá? Então, são 3 coisas muito importantes. Primeiro, quantos são os membros? Então, dentro do conselho de escola de cada unidade, porque tem unidade que é maior, tem unidade que é menor. O conselho de escola não vai ter a mesma quantidade de membros, né? Vai depender do tamanho da instituição. Então, é no mínimo 9 e no máximo 39 conselheiros vinculados à unidade municipal de educação. Tudo bem? Então, vejam, esses conselheiros, eles são vinculados à unidade municipal de educação, não são pessoas que vêm de fora. Eles estão de alguma forma, é pai, representante de pai? De estudantes da unidade. Se for membro de comunidade, da comunidade onde está inserida a unidade. É docente daquela unidade. Por isso a palavra vinculados, tá? Olha aqui, ó. Cuidado com, de repente, um desvinculados ou, enfim, né, algum outro sentido diferente desse. Só que assim, são no mínimo 11 e no máximo 39, mais o diretor de escola e o representante do Grêmio Estudantil. Beleza? Então, diretor de escola conta assim, é diretor de escola, representante do Grêmio Estudantil, mais 9 ou mais, né, no máximo 39. Beleza, Vinícius, aqui eu já observei a composição com relação a número mínimo e máximo. Quem pode ser conselheiro vinculado à unidade de ensino? Os alunos dessa unidade, os docentes dessa unidade, os funcionários dessa unidade, os pais ou responsáveis legais pelos alunos, ok? São esses que podem ser conselheiros vinculados. Número de conselheiros vinculados, aqui, gente, não é número mínimo ou máximo, é o número de acordo com o tamanho da escola, da instituição, no caso, da unidade, não é? Então, o número de conselheiros vinculados, se vai ser 9, 15, 10, 20, 39, vai depender do quê? Ele é determinado pelo número de classes ou turmas existentes na unidade escolar, de acordo com essa proporcionalidade. Então, aquela unidade que tem até 10 classes ou 10 turmas, vai ter 9 conselheiros. E aí, nós vamos ter uma proporção de alunos, docentes, funcionários e pais com base em 9 conselheiros. Se a unidade tiver de 11 a 20 classes, serão 19 conselheiros. Então, na verdade, eu até falei, eu acabei falando aqui 15, né? 15 não tem esse número. Então, dentro do mínimo e máximo, de 9 a 39, os números que nós temos, as possibilidades é 9, 19, 29 e 39, de 10 em 10, tá vendo? Se tiver de 21 a 30 classes ou turmas, serão 29 conselheiros e mais de 30 classes, 39 conselheiros. Agora, por exemplo, serão 29 conselheiros. Então, eu estou falando de uma unidade que tem de 21 a 30 classes, tá? Tem lá 25 classes, por exemplo. São 29 conselheiros. Desses 29, quantos são alunos? Quantos são representantes de docentes? Quantos são representantes de funcionários? E quantos são representantes de pais ou responsáveis? Então, isso nós vamos ver agora. Olha lá. Proporção da composição, artigo 9º. Nas unidades municipais que atendem ensino fundamental e profissional, 40% é de docente, 5% é de especialistas da educação, 5% é dos demais funcionários, 25% de pais ou responsáveis legais, 25% de alunos maiores de 12 anos
dispondo os menores de 18 anos apenas de voz e os maiores de 18 anos de voz e voto, tá bom? Então vejam que os alunos, 25%, quando a escola, quando for aqui ensino fundamental, gente, quando for ensino fundamental, nós temos representantes de alunos, só que tem que ser alunos maiores de 12 anos. Quando ele for menor de 18 anos, ele pode ter voz, ou seja, ele é ouvido, o que ele tem para falar, ele é ouvido, e se ele for maior de 18 anos, aí ele pode ser ouvido e pode votar, inclusive. Então, essas regrinhas são bem importantes. Então, numa instituição, numa unidade municipal que tenha, por exemplo, aqui, ó, de 21 a 35, tem, por exemplo, 25 classes, 25 turmas, tá? Vou colocar assim, 25 turmas. Ok? Quantos conselheiros pode ter? Pode ter 29 conselheiros. Então, quantos docentes eu vou ter dentre esses conselheiros? 40% desses 29. Tudo bem? Especialistas de educação, 5%. Quando for nas unidades municipais, que atendem educação infantil e educação especial, essa vai ser a composição, a proporção. 40% de docentes, 5% de especialistas da educação. Então, especialistas da educação, quem são? Por exemplo, o supervisor. Né? Supervisor é especialista da educação. 5% de demais funcionários e 50% de pais ou responsáveis legais. Aqui a participação dos pais é muito importante. Então vejam que aqui, ó, no ensino fundamental tem a participação dos pais e tem dos alunos. Na educação infantil é pais. Por quê? Porque são crianças, né? Crianças de 4, 5 anos. Os pais é que vão responder absolutamente por essas crianças. Maravilha? Uma coisa que acontece hoje é o seguinte: as crianças muito pequenas não vão compor o conselho de escola, mas as professoras, elas acabam fazendo às vezes algumas enquetes ou assembleias com as crianças para ouvir as crianças sobre diversos temas e levam isso para o conselho de escola, o que é muito legal também. Esse trabalho é interessante porque fortalece o protagonismo, né, e a participação das crianças na gestão da escola. Bom, pessoal, então essa tabelinha aqui é fundamental, tá? Agora, vejam o seguinte: caso os percentuais calculados sobre o número total de conselheiros vinculados não correspondam a números inteiros, arredondar-se-á para o inteiro mais próximo. Então, pegou um percentual lá sobre 29, deu 1,8. Então, quer dizer que vão ser 2 representantes daquele segmento. Tudo bem? Parágrafo 2º. Isso aqui é muito importante, gente. Por quê? Ele está dizendo, o diretor de escola e o presidente do Grêmio Estudantil são considerados membros natos. O que isso quer dizer? Todos os representantes, então veja, os representantes do segmento dos pais. Então eu vou ter lá 25% de pais, 1/4. 1/4 é de pais nas unidades municipais que atendem ensino fundamental e profissional. Então, vamos supor que eu tenha lá 3 pais, ok? No caso, ou 2, né? 2 ou 3 pais. Tem 9 membros, de 2 a 3 pais. Maravilha. O que acontece? Esses pais, eles são escolhidos. Então, tem um processo de escolha, muitas vezes, que é o correto, né? Entre os pares. Isso pode estar dentro de um estatuto do próprio conselho de escola ou até mesmo dentro do regimento da escola. Então, como que os alunos serão, por exemplo, escolhidos, os representantes, ali para as unidades que atendem ensino fundamental? Como que eles serão escolhidos? Então, vai ter lá, por exemplo, nos primeiros dias do mês de fevereiro, de repente, nos primeiros 15 dias, vai ter lá o processo de escolha dos alunos que serão os representantes dentro do conselho de escola, do segmento dos alunos. Então, é um processo de escolha, tá bom? Que é chamado de eleição.
muitas vezes, dos representantes. Só que o diretor de escola e o presidente do Grêmio Estudantil, eles não participam desse processo, porque eles são membros natos. Então, o diretor não tem que ter um processo que vai escolher se o diretor vai participar, não. Ele é membro nato, ele preside o conselho. O presidente do Grêmio Estudantil é membro nato. Então, uma vez que o sujeito é presidente do Grêmio Estudantil, ele também não vai passar por um processo de escolha, ele já está lá dentro, ele é membro nato. Ele compõe lá, né, dentro do percentual de alunos, ele faz parte, ele já está ali. Bom, parágrafo 3º. A composição do conselho de escola e as datas de suas reuniões ordinárias ou extraordinárias deverão ser afixadas em local visível na própria unidade, tá bom? No caso de reuniões extraordinárias, gente, ela não será... eu não vou ter ali, por exemplo, no começo do ano, quando vão acontecer as reuniões extraordinárias, porque ele é extraordinária, não é? É extraordinária. Então, uma vez que há necessidade de realização, ela pode ser realizada a qualquer tempo. Então, há necessidade de debater sobre determinado assunto que apareceu aí. Então, vamos convocar uma reunião extraordinária. Aí sim, vai lá e coloca em local público, ok? As datas e horários das reuniões ordinárias e extraordinárias deverão ser afixadas em local visível, como diz aqui no parágrafo 3º, aqui nós já estamos no artigo 10, na unidade escolar e com 5 dias de antecedência, tá bom? Então tem que respeitar isso. Então, por exemplo, no caso da reunião extraordinária, surgiu um tema para ser debatido extraordinariamente, tem que ter pelo menos 5 dias, né, de antecedência à publicação aí do local e horário. Maravilha. Eleição dos conselheiros, pessoal. Então, vejam que essa lei ela já dispõe sobre a eleição dos conselheiros. O que é a eleição dos conselheiros? É o processo de escolha dos conselheiros. Então, eu falei que pode ser, por exemplo, né, no estatuto, pode ser no regimento, mas no caso aqui, a própria lei já traz isso. Então, ele fala, os conselheiros serão eleitos entre seus pares. Então, por exemplo, os alunos. Os alunos eles vão decidir entre eles quem serão os representantes lá no conselho de escola. Os professores vão decidir entre eles quem serão os professores representantes no conselho de escola, tá? Os pais, a mesma coisa. Anualmente, então, anualmente, todo ano tem que ter essa escolha. Tem que ser nos primeiros 60 dias do ano letivo. Então, nos primeiros 60 dias do ano letivo, não do ano. Então, por exemplo, lá no mês de janeiro tem férias, não começou o ano letivo ainda, tá? Então, nos primeiros 60 dias do ano letivo tem que já escolher, de preferência muito antes, para os trabalhos do conselho iniciarem o quanto antes, não é? Mas tem 60 dias para fazer essa definição de quem serão os conselheiros, com exceção do diretor de escola, né, que é o presidente nato. Tudo bem? E no caso do Grêmio Estudantil, uma vez instituído o Grêmio, o presidente do Grêmio ali definido, ele também vai ser membro nato. Papel do conselheiro eleito. Cada conselho eleito deverá elaborar e aprovar o seu estatuto e regimento interno na primeira reunião. Então, a primeira reunião ordinária é para aprovar, elaborar e aprovar o estatuto e regimento, ou seja, o funcionamento do conselho, do próprio conselho. A primeira reunião ordinária serve para isso. Tem suplentes? Tem suplentes de alunos, tem suplentes enfim, de todos os conselheiros, não é? Cada segmento representado no conselho de escola elegerá sempre concomitantemente. Então, por exemplo, nós elegemos quem são os alunos que vão ser os representantes. Ao mesmo tempo, já tem que eleger os suplentes também. Com os conselheiros efetivos, igual o número de suplentes. Então, se são 2 alunos conselheiros efetivos, mais 2 suplentes, tá? Mais 2 suplentes. Coloquei aqui, 2 alunos efetivos no conselho, a letra está horrível, tudo bem, então tem que ter mais 2 suplentes, que substituirão os primeiros automaticamente em suas ausências e impedimentos. Então, houve ausência ou impedimento, os suplentes substituem automaticamente. Possibilidade de saída. Então, aquele que foi eleito para participar do conselho, ele pode ser retirado também, né? Então, ele pode sair do conselho também.
Deixar de pertencer. Então, deixará de pertencer ao conselho de escola o conselheiro que perder seu vínculo com a unidade e com a comunidade. O pai que não mora mais naquela comunidade, o aluno que foi matriculado em outra escola, né, que mudou de escola, então ele deixa de pertencer ao conselho, sendo substituído automaticamente por seu suplente já eleito. Existe possibilidade de uma nova eleição? Sim, em caso de um segmento não ter mais representantes efetivos ou suplentes. Acabou todo mundo. Todos os que eram efetivos e suplentes ou mudaram de escola, o professor foi dar aula em outra escola, saiu da escola, foi exonerado, o aluno se matriculou em outra escola, não tem mais suplente, não tem mais nada. Aí vem a possibilidade de nova eleição para aquele segmento. A nova eleição deverá ser providenciada, tá bom? Nesse caso. Antes, se não tiver essa nova eleição e se não tiver ali a recomposição dos segmentos, dos representantes, nenhuma reunião ordinária ou extraordinária poderá acontecer, no caso, não terão, se acontecer, não terá validade. Tá bom? Então é bem simples, gente. Agora eu vou fazer uma pausa e a gente retorna para falar de reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho de Escola. Voltei, vamos lá. Agora reuniões ordinárias do Conselho de Escola. Venham comigo, ó. Então, as reuniões ordinárias do Conselho de Escola, nós já vimos que há necessidade, né, de informação, de publicação, de afixar ali em local visível, né, quando ela vai acontecer, etc. Então, a periodicidade. As reuniões ordinárias ocorrem bimestralmente, com o calendário anual de reuniões marcado antecipadamente no ato da posse. Isso é importante. Então, os conselheiros ali tomaram posse, eles vão marcar já, definir esse calendário, além de já na primeira reunião, no caso, já definir ali estatuto, etc. Até antes disso, eles já vão definir o calendário de reuniões, né, antecipadamente. Os representantes dos alunos terão sempre direito à voz e voto, salvo nos assuntos que, por força legal, sejam restritos aos que estiverem no gozo da capacidade civil. Só que aqui, pessoal, tem um problema. Vejam, representantes dos alunos sempre terão direito à voz e voto. Há uma incoerência aqui da lei. Por quê? Porque nós vimos aqui, que os representantes de alunos, no caso, nas unidades municipais que atendem ensino fundamental e profissional, os alunos maiores de 12 anos, né, dispõem dos menores de 18 anos apenas de voz e os maiores de 18 anos de voz e voto. Então, vejam que há uma contradição aqui na lei, tá bom? Se cair o artigo 15 lá na tua prova, você vai responder de acordo com o que está aqui no artigo 15. Se cair os outros artigos, o artigo 8º, por exemplo, você vai responder de acordo com o artigo, o 8º não, me desculpe, o 9º, você vai responder de acordo com o artigo 9º, ok? Mas é uma incoerência aí, né? Uma contradição. Os conselheiros suplentes poderão participar de todas as reuniões com direito à voz e sem direito a voto, tá? A não ser, né, quando ele estiver substituindo o conselheiro efetivo. Quando o conselheiro suplente estiver substituindo o efetivo, aí ele tem direito de voz e voto. Quando ele está como suplente, ele tem direito de voz, mas não tem direito de voto, tá? Reunião extraordinária. O conselho de escola poderá se reunir a qualquer tempo, em caráter extraordinário, mediante convocação por escrito. Tem que ter a convocação por escrito do diretor de escola e de 1/3 dos conselheiros efetivos. Então, o diretor de escola é convocado e 1/3 dos conselheiros efetivos também é convocado por escrito, em requerimento dirigido ao presidente, especificando o motivo da convocação.
A convocação por escrito deverá chegar individualmente a cada conselheiro efetivo ou suplente, no mínimo em 72 horas antes da reunião. Normalmente, gente, esses pontos aqui mais específicos de funcionamento, eles não aparecem em prova. Normalmente, o que cai em prova é o percentual, a proporção que compõe, né, qual é o percentual ali de alunos, de professores, etc. Normalmente é isso que aparece, tá? Então, tem que ficar atento, porque tem pontos que são muito mais importantes, têm muito mais chances de cair na prova, né? Informações mais gerais. Tem informações muito específicas, às vezes, que não caem. Só que a gente tem que ver tudo, né? Eu falo mais na hora daquela revisão de última hora, sabe? Então, você acaba pegando normalmente ali esses primeiros artigos que nós vimos. Então, ó, convocação por escrito deverá chegar individualmente a cada conselheiro efetivo ou suplente no mínimo em 72 horas antes da reunião. Ainda, a reunião extraordinária do conselho de escola. Ó, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Far-se-á sempre segundo a pauta para a qual a mesma foi convocada, com ciência antecipada dos conselheiros. Então, qual é o assunto que surgiu aí, que é, né, um assunto urgente que deve ser discutido, que demanda uma deliberação do conselho? Então, ele vai para a pauta e é isso que tem que ser discutido na extraordinária, e não assuntos novos. Poderá ser convocada para horário idêntico ao estabelecido para as ordinárias. Ok? Então, a reunião extraordinária poderá ser convocada, ou as reuniões, né? Elas poderão, no caso, ser convocadas para horário idêntico ao estabelecido para as ordinárias. Faltas e substituição do conselheiro efetivo. Então, a ocorrência é a seguinte, né? A ocorrência para haver substituição. Quando que há uma substituição do conselheiro efetivo pelo suplente? Quando ele faltar 2 reuniões sucessivas sem justificativa por escrito. Ok? Qual que é a penalidade nesse caso, ocorrendo essas 2 reuniões, essas 2 faltas? Ser substituído por seu suplente, mediante exoneração e convocação por escrito do diretor de escola. Então, o diretor de escola exonera o efetivo e convoca o suplente por escrito. É o diretor de escola que faz isso, tá? Sobre as reuniões do conselho de escola. Primeira coisa, a pauta. A pauta deve ser aprovada no início das reuniões. As deliberações deverão constar na ata lavrada, em livro próprio para esse fim e rubricadas por todos os conselheiros presentes. Tudo bem? Publicação das atas. Deverão ser sempre divulgadas à comunidade escolar e com cópia fixada em local visível ao público externo. Então, as atas, tudo aquilo que foi deliberado dentro do conselho de escola tem que ser publicado. As reuniões serão realizadas em primeira convocação, presença da maioria simples dos membros do conselho, ou em segunda convocação, 30 minutos após, com qualquer quórum. Tá? Então, se de repente foi convocada uma primeira convocação e nós não temos a maioria simples dos membros do conselho, faz-se-á uma segunda convocação, 30 minutos depois, espera 30 minutos, faz a segunda convocação e aí acontece com qualquer quórum. Deliberações do conselho de escola deverão ir a voto, desde que estejam presentes a maioria simples dos conselheiros. Então, vejam, tem a pauta, todo o processo de discussão e reflexão sobre os temas da pauta, as deliberações e depois tem a votação das deliberações, para ver se elas se confirmam ou não. E depois a publicação, né, o registro disso em ata e a publicação dessa ata. Direito de voto. Cada conselheiro terá direito a 1 voto. Caso de empate em alguma votação, cabe ao diretor de escola exercer o voto de desempate. Convidados. Poderão ser convidados membros da comunidade, representantes de organismos da área de abrangência ou não. Qual que é a finalidade? Por que convidar membros da comunidade? Por que convidar representantes de organismos?
né, da área de abrangência do tema que está sendo discutido, para que eles ajudem nas reflexões dos conselheiros, sempre que algum assunto da pauta o permita. Agora, é óbvio que esses convidados eles vão participar tendo voz, mas não vão votar. Existência e funcionamento regular do conselho de escola são, em última instância, de competência do diretor de escola. Tá? Então, o diretor da escola é que tem que garantir a existência e o funcionamento regular. É ele que está sempre ali mobilizando o pessoal para participar, cuidando dessas questões administrativas, né, de convocação, divulgação, etc., para que o conselho, que é um órgão permanente, garanta essa permanência, esse funcionamento permanente e regular. Tudo bem? Os outros artigos, os finais, também falam sobre vigência, né? São mais 2 artigos das disposições finais lá, não tem muito o que se discutir. E aqui eu elaborei também para nós 3 questões, tá? Que podem cair aí de repente, que podem aparecer na sua prova. Vejam aqui, ó. De acordo com a Lei 2651 de 2009, é atribuição e competência dos conselhos de escola deliberar sobre, exceto, deliberar sobre as diretrizes e metas da Unidade Municipal de Educação, está certo. Sobre a captação e investimento de recursos próprios ou recebidos pela unidade, está certo. Deliberar sobre a criação de normas regulamentares com a finalidade de dinamizar sua atuação e facilitar sua organização, está certo. Deliberar sobre projetos de atendimento integral ao aluno no campo material, psicopedagógico, social de saúde, está certo. Deliberar sobre programas irregulares que visem a integração escola-família. Irregulares não, são programas regulares. Não é? Então, essa aqui está errada. 2. Sobre o funcionamento das reuniões ordinárias e extraordinárias, com base na Lei 2651 de 2009, assinale a alternativa correta. As reuniões ordinárias do Conselho de Escola terão periodicidade mensal, ele quer correta, tá, gente? Então, é bimestral, não é? Os conselheiros suplentes poderão participar de todas as reuniões com direito a voz e voto. Os suplentes só com direito a voz, a voto não, a não ser que eles estejam substituindo o efetivo. Os representantes dos alunos terão sempre direito a voz e voto em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância, não, salvo naquelas que, por força de lei, eles não puderem votar. Não é? Então, em qualquer circunstância, não. O conselho de escola poderá se reunir em caráter extraordinário desde que nos primeiros dias de cada mês. Não, ele em qualquer tempo, tá? Então, ele pode se reunir em caráter extraordinário a qualquer tempo, não nos primeiros dias de cada mês. O conselho de escola poderá se reunir a qualquer tempo em caráter extraordinário mediante convocação por escrito. Muito bem, tá certo. Então, essa convocação, quem que é convocado por escrito ali, né? Então, tem o diretor e 1/3 dos conselheiros. Correta. A 3. Sobre a composição do conselho de escola com base na Lei 2651 de 2009. Nas unidades municipais que atendem ensino fundamental e profissional, a proporção de docentes será de 50%. Ó, tá vendo? Então, não são 50%, 40%, não é? Nas unidades municipais que atendem educação infantil e educação especial, a proporção de docentes será de 50%. Também não. Nas unidades municipais que atendem educação infantil e educação especial, a proporção de especialistas da educação será de 10%. Não, será de 5%. O diretor de escola e o presidente do Grêmio Estudantil são considerados membros natos, certo? O conselho de escola compõe-se de no mínimo 10 e no máximo 40 conselheiros? Não, no mínimo 9 e no máximo 39 conselheiros, a D que está correta. Legal, né? Com isso, a gente, mais uma vez, a gente faz um estudo esquematizado, com todas as informações bem pontuadas, para você poder fazer uma bela de uma revisão. E eu simulei aqui, criei 3 questões para vocês que poderão, né, aparecer aí na sua prova. Ou seja, se não for necessariamente isso que eu coloquei aqui, são questões mais ou menos parecidas. Né? Então, pode ter 1, 2, 3 também, 1, 2, 3 e 4, para você assinalar a correta. Mas são todas informações que estão ali nas tabelinhas. Agora você precisa revisar, tá? Faça uma leitura dos artigos na íntegra e volta para as tabelinhas para você continuar revisando isso para chegar com essas informações bem frescas no dia da prova. É isso. Finalizamos mais um conteúdo e até a próxima.